Jovens. Vamos lá, jogos assim precisam acabar. Vamos ver aqui o que nosso mano Lofas tem a dizer. Acredita em mim, esse é um jogo que tem só 15 horas. O jogo é maravilhoso, pra mim o melhor é Uncharted. Credo, eu não quero saber de jogo curto assim. Sim, e tipo, o cenário faz parte da experiência. Os personagens são poucos, mas não só são muito bem desenvolvidos, como você se apega a eles, sabe? E também quando você avança, você encontra uma arma única, tipo um item especial, que parece que foi feita pra você encontrar e muda o teu jogo. Não tem aqueles baús com uma espadinha random que você vai precisar vender no mercador, porque deu limite de peso no inventário. Sim, esse é um jogo linear. Eu sei que você talvez não conheça, até porque é algo quase extinto, né? Mas esse tipo de jogo realmente existiu. Um tipo de jogo onde você não era feito de otário, andando pra lá e pra cá, pra te vender horas e você pagar achando que tá comprando mais e, na verdade, não. Ouvindo vários NPCs sem carisma nenhum, com aparência copiada um do outro e conversas fúteis, basicamente um simulador de montanha, né? Onde você sai e olha por aí, vê várias montanhas e olha que bonito, que legal. Eu sei que você tá acostumado com isso. Mas sim, houve uma época onde as coisas não eram bem assim. É, meu amigo, época essa que não volta mais. Ou, na verdade, volta sim. Me assiste até o final que você vai entender. É claro que jogos lineares ainda existem. Astro Bot é um deles. E pelo que falam, é um bom jogo. Mas você sabe que quando eu tô falando de jogos lineares, eu tô falando... É, que o Astro Bot não é bem linearzão, né? O Astro Bot, ele tem diversas maneiras de você se locomover e pra onde ir. Disso e não isso aí. Por puro preconceito? Não exatamente. Se bem que as fases... Não, ele tem razão. As fases são bem lineares. Mas ele tem outras áreas, por exemplo, as áreas de mundo de exploração, né? Tem a área central. Dos mundos ali você pode ficar aberto. Mas no fundo fase, ele tem razão. É linear sim. O jogo linear que eu idealizo é aquele que, mesmo sendo linear, compete com os maiores da indústria no quesito técnico. E esses jogos lineares, que eu sinto falta, possuíam algo que fazem... A Uncharted 4 é simplesmente um tesão. Joguem. Você não jogou, irmão? Não precisa jogar os outros, não. Só joga o 4. Aí você vai falar, caramba, agora eu quero ver os outros. Uncharted 4 Uncharted é meu exclusivo predileto do Play. Cara, o 4 é simplesmente... doideira, tá? Eu realmente gostar muito deles. A interação progressiva com o cenário é a principal delas. Max Payne 3, por exemplo, e ele é realmente só um exemplo, você tá andando normalmente, entra numa área e uma cena coreografada do nada acontece. E aí você pode pensar, mas... Esse Max Payne aí em São Paulo, com os caras com a camisa do Fluminense. Aí tem uns gringos falando na gíria, tá ligado? Que acho que eles aprenderam só pro jogo. Bom. Você gosta de uma parte em um jogo que não é exatamente jogável? É só uma cena animada? E eu respondo que sim. Eu nunca vi videogame só como apertar botões. Sei que muitos veem assim, mas pra mim, antes de apertar botões, vem a experiência que vai me fazer apertar os botões. Porque se jogo fosse só apertar botões, eu poderia sobreviver tranquilamente com uma tech demo de preview da Unreal Engine e tava tudo certo. A ambientação não importaria, a física não importaria, mecânicas, nada disso importaria a não ser apertar botões. Então, sim, a experiência vem antes de tudo. A indústria de jogos te convenceu que mais é melhor, e você acreditou. Por isso, essa experiência criada em jogos lineares, com interações animadas entre você, cenário, objetos e inimigos específicos, é o que me faz amar esse modelo linear. Mas agora que eu já expliquei por que jogos lineares são o que são, vem a pergunta, o que aconteceu com eles? Mas espera, rapidinho. Se você quiser aprender esse efeito que eu uso aqui nos meus vídeos, eu tô lançando uma nova aula de objetos 3D no After Effects, lá no meu curso Edit para LoFiLol que você encontra na Hotmart. Mas não só isso, eu vou traçar todo um caminho entre começar do zero, do básico, ao intermediário e o mais avançado, indo da captação e tratamento de áudio, frame rate, sequência, keyframes, transições, renderização e até thumbnail. Depois um módulo só de efeitos práticos, criação e estrutura de roteiro, chegando no intermediário com After Effects, Track Motion, Motion Graphic e ainda mais thumbnail. E reforçando tudo isso no módulo avançado, com tudo depende do quanto é gasto e investido na criação daquele jogo e o escopo que a empresa quer atingir. E por que o foco nessa discussão tem que ser AAA? Porque AAA é onde a Rockstar Games tá, é onde a EA tá, é onde a Ubisoft tá, é onde a Square Enix tá e é onde a Warner também tá. E entre outras, né? Não adianta a gente querer ignorar o fato de que essas empresas são a indústria, por mais que indies e AA estejam se sobressaindo. A indústria de AAA esqueceu que o modelo linear existe. Até mesmo Jedi, que seria mais parecido
parecido com Tomb Raider, que por si só é mais parecido com Uncharted, que é um jogo linear, é expansivamente maior que um jogo linear. God of War, que era uma franquia linear, expandiu. Metro com Exodus também. A Espera e Alan Wake 2. Sim, obviamente, Alan Wake 2 é um exemplo de linearidade, apesar das áreas, inclusive, serem mais abertas, mas enfim. Também Resident Evil e alguns outros jogos, mas quando você compara a lista de jogos lineares... O falso mundo aberto, né? O The Last of Us lá atrás fez a mesma coisa. Ele é um jogo linear, mas ele te dá a sensação que você tá num ambiente muito maior do que de fato é. Fazendo o quê? Te dando caminhos diferentes de uma linearidade. Ou seja, você tem uma reta, dentro dessa reta você tem 4 caminhos a seguir pra frente, né? Malemar, um negocinho mais vertical, que nem subir numa casinha e pegar um negócio. Um negocinho mais amplo, mas sempre linear, né? Não aquela parada expandida. E eles fazem isso muito bem. A mesma coisa do Alan Wake. O Alan Wake tem essas áreas, né? Tem essas expansões, tem um mapa um pouco mais aberto, mas ele ainda assim é um jogo linear. Lineares de grande orçamento, com a lista de jogos mundo aberto RPG de grande orçamento, lançado nos últimos 10 anos, é impossível você não entender o que eu tô querendo dizer. É só se você não quiser. A escassez de jogos lineares é claríssima. Inclusive eu citei Alan Wake 2, mas o próprio The Last of Us tem áreas também extremamente abertas. Mas é óbvio, aquele modelo clássico linear de seguir uma linha reta com áreas escondidas pelo caminho, um coletável ou outro, um item especial, uma pistola que você acha... Cara, eu gosto de mundo aberto, sabia? Eu gosto mesmo, assim. Mas eu sinto que pela quantidade de jogos que eu joguei nos últimos anos de mundo aberto, cara, eu sinto que eu dei uma saturada. Mas não é que tipo, ai, não posso jogar. Não, posso. Mas que nem o Crimson agora, caralho, irmão. E o jogo deve ser bom, tá? Mas eu não quero jogar ele agora. Porque eu sei que quando eu entrar no mundo, eu vou querer ficar explorando lá até o fim. Só que eu quero jogar outras coisas, cara. Então, enfim. Só não quero agora. No caminho e vai mudar o seu estilo de jogo, essa coisa mais enxuta, teleguiada, que é quase um corredor para você andar, realmente precisava ficar pra trás. Espera, que? Tá querendo dizer então que você é uma farsa? Que você na verdade apoia o fim dos jogos lineares e fez um vídeo pra promover na verdade o inverso, a expansão artificial dos jogos RPG de mundo aberto? Calma, calma, sem desespero. Os jogos lineares ao final da geração do PS3 começaram a ser espremidos por jogos que tinham uma fórmula mais expandida, mais voltada pro mundo aberto. Porque enquanto um jogo mundo aberto naquela época já oferecia 20 horas ou mais, um linear não passava de 8, 10, 11, no máximo 12 horas. E aí, ao invés de, tudo bem, linear não serve, não dá dinheiro, vamos fazer logo mundo aberto, a indústria ainda tentou criar alguns jogos lineares, mas com aquele clássico multiplayer mata-mata que você já deve ter encontrado em algum desses jogos. E era algo do tipo, olha, a gente tem mais conteúdo do que apenas a campanha, compra o nosso jogo. E sendo sincero, cara, esse apenas, olhando hoje em dia, é bem cruel, porque não é apenas. The Last of Us não tem apenas uma campanha, ele não tem apenas o Joel, ele não tem apenas uma experiência, ele é uma obra super completa. Porém, na mente do consumidor, que foi muito deturpada com o passar dos anos, era fácil acreditar que um jogo mundo aberto entregava mais que um jogo linear, quando na verdade não é bem assim. E eu já vou te explicar. Mas sempre eles vão se agarrar, e eu acho que é muito fácil ser enganado assim, né? Quantidade de horas igual qualidade, né? Então eu sinto que hoje é muito forte na cabeça do brasileiro, e eu até entendo, Lofa, que é o seguinte, mano. Principalmente no Brasil, os jogos são 350, 400 reais, as pessoas querem se apoiar a coisas pra poder se convencer do porquê gastaram essa fortuna em jogos. Porque pra um jogo, gente, desculpa, 350 pau é uma fortuna. Ah, eu tenho, não ligo, beleza. Não muda o fato. Não no país em que a gente está. Então, acho que o cara, ele tenta se prender de alguma maneira em como vou justificar para mim mesmo o fato de eu ter gastado essa grana alta num jogo de videogame. Então ele precisa repetir para ele mesmo que horas jogadas igual a qualidade. Quando nem sempre é assim. É claro que tem mundos abertos que tem qualidade. Por exemplo, como é que eu vou falar que 50 horas no Red Dead Redemption 2 é hora jogada fora? Não é. Tem muita experiência ali, tem uma vibe. Mas a gente sabe que não é regra, é exceção, né? O Red Dead Redemption.
A qualidade em si, né? Que aí a gente pode colocar, vou colocar pra mim e vocês coloquem aí o que vocês acham que é qualidade. De um próprio The Last of Us Part 2, de um Uncharted 4, né? De um Alan Wake, de um Resident Evil Requiem, que tem muita qualidade ali. Não são todos os jogos mais lineares que conseguem trazer isso, né? Então, às vezes, o cara, ó, jogo eu vou aproveitar mais, entre aspas, né? Porque isso, às vezes o cara compra lá um Assassin's Creed qualquer coisa, e o cara fica lá 100 horas. Mas beleza, é proveitoso, tá legal, tá divertido. Um jogo de 15 horas não te daria mais satisfação do que essas 100 horas investidas num jogo mundo aberto genérico? Então essas discussões é que fazem, né, a gente pensar isso. Agora, é muito relativo também, né? Porque às vezes um jogo que eu considero 100 horas genérico, o cara vai estar se divertindo pra caralho. É o mesmo bagulho do Crimson Desert agora. Eu tô vendo que o bagulho, a galera tá se matando aí. Ah, metade dizendo que o jogo é uma bosta, é tudo genérico, não tem nada de vida, e a outra metade falando, ó, é o jogo cheio de mecânicas e tal, bom pra caralho. Deu pra entender? Então, é difícil no fim das contas. Ao porquê. Mas se mundo aberto não bastasse, a gente teve The Witcher 3, que popularizou a fórmula RPG que antes era mais vista como Fallout, como Skyrim, Mass Effect, só que o The Witcher 3 implementou isso no modelo de jogo padrão da época. Era um mundo aberto padrão, com a jogabilidade padrão de um mundo aberto, com a exploração de um mundo aberto, com o formato de câmera mundo aberto, mas envolto de uma estrutura RPG, escolhas de diálogo, atributos, loots, enfim, várias coisas. E foi aí que começou essa era RPG que a gente vive praticamente até hoje. Simplesmente ali foi decretada a morte do formato linear. Não fazia mais sentido. Um The Witcher 3 da vida custou quase a mesma coisa que um Shadow of Tomb Raider. A diferença é que ele entrega 10 vezes mais horas do que o próprio Shadows. E ainda a rentabilidade era incomparável. E apesar de eu amar The Witcher 3, o próprio The Witcher 3 usou claramente uma tática que foi pifiamente copiada depois por outras empresas, que é a tática de usar o sistema de evolução para inflar as horas. RPGs, pessoal, para quem não sabe, possuem sistemas de níveis. E esses níveis são o que simplesmente permitem ou possibilitam as tais horas infinitas de conteúdo que a gente vê em RPGs por aí. Não é sobre conteúdo, porque simplesmente para você evoluir nesses jogos e atingir níveis mais altos, você vai precisar de experiência, XP, seja lá qual for o modelo daquele jogo. Só que para conseguir esse tipo de mecanismo de evolução, você vai ter que pegar muito baú, vai ter que fazer muita quest, vai ter que caçar, vai ter que explorar, vai ter que vasculhar cavernas, e quanto mais grande for esse mapa, quanto maior for esse mapa... Mais grande tu me quebra, Lofas. Porra! Tamo junto, Lofas, te amo. Desse jogo... Aliás, vídeo excelente, como sempre. RPG mundo aberto, mais tempo vai levar pro jogador conseguir justamente evoluir. Você tá pagando por mais horas pra evoluir. Olha que insanidade. Você tá pagando mais pra andar mais em um mapa. Não é conteúdo. Bote isso na sua cabeça. Não é conteúdo. Usando de exemplo aqui o Shadows, o Valhalla... Ai, cara, o Odyssey, o Valhalla, o Origins, tem essas porra aí, né, velho? Cavalo, um roxo fluorescente nas asas. Aí você entrava na lojinha, tinha skin desse cavalo aí. Tá que pariu, né, mano? Nossa. Eu gosto dos novos, tá? Mas tem uns negócios que não dá pra defender, não. O Odyssey são jogos que, no conteúdo cru, e quem já jogou sabe, dariam ali facilmente 10 a 15 horas no máximo. Pesquisa aí, Assassin's Creed Shadows, All Cutscenes ou Movie. Essa é a quantidade real de conteúdo que você tem nesses jogos. É claro que se fosse um gameplay razoável, a gente poderia colocar facilmente umas 20 horas, 22 horas, mas Shadows, por exemplo, tem 68 horas, pessoal. Ele sai de uma média de 12 horas de conteúdo para 68 horas de campanha. Então, onde que estão essas horas? Bom, acho que é muito claro. 50 horas disso é você andando, matando, correndo, pulando, tendo diálogos fúteis com NPCs que você não dá a mínima e no... Então, mas aí é muito relativo também, né, Lofas? Concordo até aqui. Eu acho que aqui fica difícil a gente cravar o que é e o que não é interessante pra galera, entendeu? Eu, particularmente, por exemplo, eu sou tiozão paia. Então, se você me der, por exemplo, vamos partir para uma mídia de cinema. Se você me der um filme com o B. Jordan junto do Jason Statham metralhando e explodindo prédio, eu vou achar incrível. Uma mesma pessoa vai olhar aquilo e vai falar, gente, que coisa fútil. Queria algo mais intelectual. Entende? É difícil. Então, o que é interessante ou não, né? Tipo de pessoas
É, que tipo de NPC, que tipo de conversa, que tipo de tema seria interessante ou não, né? Eu entendo o cerne de tudo que ele quer dizer e acho que num total ele tem razão. Mas nesses micros, né? No macro ele tem razão. Nesse micro, eu acho que é difícil a gente cravar, né? Então, por exemplo, o próprio Shadows, eu gosto do Shadows. Acho que tem um personagem ou outro ali que é legal. A exploração é maneira. Por exemplo, ele falou do matar. Matar e andar de cavalo. Isso é conteúdo. Então eu discordo dessa parte. É um tipo de conteúdo. Quando você tem um mundo que te envolve, você tá consumindo daquele mundo. Seja andar com o cavalo, seja parar e entrar numa batalha aleatória. Isso acontece no Red Dead e é considerado conteúdo. Então é difícil, cara, a gente cravar o que de fato é ou não interessante, né? Mas é claro que ele tá falando pra ele, né? Deve ser pra ele, obviamente. Mas é isso, eu acho que é conteúdo sim, cara. Pode não ser pra gente, mas no final é. No final você tá pagando a mais por essas horas, achando que é mais conteúdo. Pensa um pouco melhor, por favor. Bota sua cabecinha pra funcionar. Jogos lineares, minha gente, nunca foram curtos. Eles só não tentam vender horas vazias. Mas a regra de levar vantagem é muito maior. Concordo. Então, pô, olha só esse jogo aqui, R$349, mas ele entrega 100 horas, meu Deus. Tem mais DLC, tem mais não sei o que. Cara, levei vantagem, estourei. Vou levar um jogo com muito conteúdo enquanto os otários ficam comprando esse Resident Evil Requiem. Meu filho, você não levou vantagem, você tá sendo enganado, tá comprando horas vazias. Bote isso na sua cabeça. E aliás, nem precisa ser Shadows ou Valhalla, né? Você pega aí o God of War, ele expande também artificialmente em vários pontos, principalmente o Ragnarok, claramente pra encher linguiça. Isso é pura ilusão. Mas existe alguma esperança? Dá pra isso mudar? Será que então isso vai mudar? Eles vão parar de colocar essas horas vazias? Será que isso realmente tem alguma chance de ser diferente? A resposta é 007 e John Wick. Esses dois jogos podem ser a salvação da indústria nesse sentido. O 007 parece que tá incrível, com uma cinematografia muito boa, um gráfico muito bom, uma história que parece muito boa, uma atuação muito boa, só que com o desfalque da falta de tradução global, o que sugere que o orçamento é um pouco menor do que a gente estava esperando. Já o John Wick é realmente, de fato, um AAA com o máximo de investimento possível em todos os sentidos, em ambientação narrativa, técnica e até cinematográfica. A proposta dele é ser como os filmes. Então imagina isso, é uma aposta realmente pesada no mercado que segue esse modelo tão glorioso que é o modelo linear. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu espero que eles não mudem o John Wick no meio do caminho e virem um jogo multiplayer mundo aberto. Vai saber, né? Eu não sou o único que espera o retorno dos jogos a esse modelo linear. O único jeito são outros canais comentando, assim como eu, é você falando sobre isso para outras pessoas. Caso contrário, todo jogo vai parecer um Genshin Impact e o conteúdo é sempre extremamente... E é aí, muito bom o vídeo do Lofas, como sempre. Assinem lá o canal dele, tá? E aí é o seguinte, cara. Aí entra os indies, né, também. Por isso que é legal a gente ter meio termo. Eu não sou daquela galera que fica falando agora quem manda no mercado e na indústria é os indies, AAA acabou. Não, eu não sou esse tipo de radical lunático, né? Não sou esse cara. Calma aí. Não sou esse cara, mas acho sim que a aba de jogos indies ela é muito importante pra isso. Porque no momento de cegueira da indústria AAA, vem a lucidez, às vezes, né, dos desenvolvedores indies. E às vezes é isso que você precisa. Renovação no mercado, novas ideias, pessoas que queiram trazer inovações. Como foi o próprio Claro Obscur, né, gente? O Claro Obscur ele precisou passar por processos pesados para poder existir. Porque senão ele ia ficar preso no cu da Ubisoft. Essa é a realidade. Vai ficar preso no cu da Ubisoft, né? Então, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara.